Será que a Edfoil tem profissionais da área de tecnologia aprovados? Muitos, né? Eu acho que a gente já perdeu a conta, mas cada história é uma história, é isso que a gente fala aqui sempre, e por isso que eu tô aqui com o Marcos e com a Vanessa, porque eles são clientes da Edfoil aprovados assim, ó, tudo bem que ele pagou ali o Premium Processing, mas ele arriscou. E aí eu pedi para o Marcos vir aqui contar, ele trouxe a Vanessa para falar dessa jornada imigratória. O Marcos, ele trabalha na área de tecnologia, como eu disse, ele foi defendido como gerente de tecnologia, mas aí está com uma carreira bem estruturada, e ele vem aqui contar um pouquinho por que ele foi aprovado no EB2 NW. Então, primeiro eu quero agradecer vocês dois por vocês terem aberto aí as portas da casa de vocês para contar um pouquinho dessa experiência, dessa decisão e tudo isso. E eu queria que vocês se apresentassem e também, Marcos, queria que você falasse um pouquinho do seu background profissional. Muito bem, vamos lá, vamos falar um pouco de mim, né? Obrigado, primeiramente, Paula, obrigado aí a equipe de For You por todo esse, como diria, né, esse sonho, né, que vem aí a ser realizado. E eu vou dizer um pouco do porquê é um sonho, né? Mas eu sou um profissional que eu criei toda a minha carreira através de tecnologia, já são aí quase 15 anos, né, de carreira aqui no mercado, e passei por diversas áreas, né, em tecnologia, mas a gente chega num determinado ponto na nossa vida que a gente precisa tomar algumas grandes decisões, e parte delas, decisões transformacionais, né? E eu acho que essa tá sendo o nosso momento, né? De olhar um pouco para frente, olhar um pouco para a nossa família. E eu acho que aqui a história que eu vou compartilhar com vocês, eu acho que vai ser, eu e a Vanessa, vai ser muito boa. Que legal. Nesse seu tempo todo de experiência, que com certeza fez muita diferença para o pleito imigratório, o que você destacaria? Primeiro é aquela questão, né? Eu acho que se você cria principalmente as pessoas de tecnologia, que criam uma cadência, né, de trilhar ali, né, uma carreira, né, por diversos momentos da sua vida e fazer de uma forma bem bacana, eu acho que eu acho que é o que traz o tom, né, ali para você poder conseguir realizar esse processo. Legal. E como é que foi a história de vir para os Estados Unidos? O que vocês pensaram? Da onde surgiu essa ideia de vir para os Estados Unidos? Bom, aí eu não sei se a Vanessa quer comentar um pouco. Vai lá, Foi, Vanessa. foi bem interessante, na realidade, a história, porque Uhum. tudo parte do seguinte, né? A gente tem um sonho, eu tenho um sonho desde cedo, porque eu trabalhei numa empresa de consultoria americana, então eu olhava Uhum. muito aquela questão, né, do sonho americano, um pouco das pessoas, olhar, né, todo mundo viajar, e falar, pô, todo mundo é feliz. Eu falei, pô, eu também tenho que ser feliz. E aí eu fui criando um sonho, logicamente, que não era o meu momento. Eu acho que a gente acabou se planejando, né? Porque a carreira em tecnologia, ela demora um pouco ali para acontecer, para as coisas evoluírem, até chegar um momento que a gente tomou algumas decisões aqui em família, né? De a gente passar um tempo nos Estados Unidos, a gente conhecer um pouco melhor, além do sonho de Orlando, né? Como um monte de brasileiro, né? Vai para os Estados Unidos achando que os Estados Unidos é somente Orlando e os parques da Disney, né? E a gente, na realidade, fez bem de forma diferente. Uhum. Né? Eu vou até deixar um pouquinho a Vanessa falar, Fala aí, porque não é Vanessa. somente um sonho meu. Na verdade, assim, desde que eu conheço o Marcos, né, já há muitos anos, ele sempre fala desse sonho americano, né, de morar por lá, de ter uma qualidade de vida melhor, né, de poder estar proporcionando um momento para nossa filha, né, nossa filha tem 7 anos, e a gente acredita que lá seria um melhor lugar, assim, para a gente poder fazer de fato a criação dela, né? E dar um futuro bem bacana para ela, né? E então, desde sempre, assim, é um sonho que já vem sendo trilhado já há bastante tempo, né? Igual o Marcos falou, a carreira dele em tecnologia é uma carreira que ela demora alguns anos, assim, para você ter de fato um destaque, se estabilizar, né? Uhum. E aonde esses últimos anos aí a gente veio uh,
pensando nessa questão pelo fato de que a carreira dele hoje tem um destaque e a gente consegue estar hoje sendo aprovado aí num processo, né? E o ano passado, né? Na verdade foi em 2020, final de 2020, 2021, né? Não me lembro as datas Final da corretas. pandemia ali, né? Isso, a gente passou um período nos Estados Unidos de alguns meses, né, para estar vivenciando, né, como que é de fato estar ali morando, né, como seria uma rotina ali para tentar entender. E a gente percebeu ali que seria realmente o nosso momento, a gente se vê ali, né, a gente se encontra ali naquele lugar e a gente gostaria de poder estar ali fazendo com que o nosso futuro acontecesse ali, né? Uhum. E aí a gente tomou essa decisão. A D4U veio por uma indicação de uma conhecida nossa que também foi aprovada. Agora ela está, eu acredito que num processo lá para agendamento já de entrevista, né? Lá no Rio de Janeiro. Então já veio assim por uma boa indicação, né? E a gente, assim, o processo com a D4U foi super interessante, assim, desde o começo ao fim, todo o suporte que vocês passaram para a gente, todas as informações muito claras, né, e muito verdadeiras, assim, de vai dar certo ou não, por esse caminho talvez não daria. Então, o que eu acho mais interessante, assim, da D4U é essa transparência, né, porque às vezes hoje existe N, né, empresas no mercado que trabalham, né, com esses processos, e algumas delas a gente percebe que às vezes o olhar é um pouco mais financeiro ali da coisa, né, de quero vender o processo, e acaba não sendo transparente, né, no sentido de fazer você mesmo colocar ali o seu investimento, colocar o seu sonho ali na mão, né, dessa empresa para que aquilo de fato aconteça, né. Então, a D4U veio, assim, superar as nossas expectativas nesse sentido, né? Que tudo que foi muito bem colocado ali pra gente desde a primeira reunião, de fato aconteceu, né? E, assim, eu tô bem feliz e satisfeita aí até o momento. Agora vocês entraram na fila do Green Card, né? Vocês sabem que a fila tá um pouquinho longa, mas agora vocês entraram na fila do Green Card. Bom, para quem tá em casa, vocês vão falar, como assim? Ele foi aprovado em menos de um mês. Não, deu menos de um mês. 4 dias, né? 4 dias, exatamente. Aqui colocaram a data ao contrário aqui, por isso que assim. Mas sim, a data dele é o seguinte: 28 de abril foi protocolado, dia 3 de maio ele foi aprovado. Mas ele pagou o Premium Processing. O que é o Premium Processing? O Premium Processing é para ele ser analisado mais rápido, o pleito será analisado mais rápido. Quer dizer, iam verificar ali se o Marcos era elegível ao EB2NW ou não. Por isso tem essa taxa não é barata, são $2.500, é um risco, eu acredito que o Marcos sabia desse risco que ele estava tomando. Por quê? Porque ali poderia vir uma RFE, essa RFE poderia questionar outras coisas ali que o Marcos talvez sabia, opa, né? E aí é praticamente, às vezes, um segundo pleito imigratório. E essa taxa é só para o I-140, não é uma taxa que vai antecipar todo o processo. Eu acho que o Marcos deve ser um pouco ansioso, né? Não, assim, eu acredito que por que valeu a pena para o nosso caso, né? Porque ao longo do processo a gente veio se preparando e vocês da D4U vieram suportando a gente, construindo, né, a visibilidade de se vale a pena ou não você colocar o dinheiro. Então, qual foi a decisão, né? Foi mais ou menos assim, à medida que a gente ia avançando ali nas evidências, na construção do pleito, eu acho que isso também vale destacar muito, porque esse trabalho de construção é o que te dá credibilidade para você acreditar, né, na aprovação lá no final. Só que o Premium Processing, você, na realidade, a sua opção de fazer ou não é justamente no momento final ali, quando você vai entregar o pleito, né? Que vocês formataram. Protocolar. Então, ali te traz muito uma visão do seguinte, pô, se você já enxerga, já está vendo que tem um pleito muito bem elaborado e o teu nível de confiança tá bom, aí entra aquela questão, quanto que você quer, na realidade,
tentar... Já saber, né? Entendeu? Então, eu fiz esse protocolo aí, né, justamente para poder acelerar, e eu não esperava que eu saberia antes, praticamente, até de vocês ali, né, que foi um negócio que eu falei, pô, recebi uma notícia de aprovada, eu falei, que é isso, né? O que eu estou recebendo aqui? Que delícia, né? O que tem acontecido? Esses últimos meses, né? E também para quem está pedindo o Premium Pro, vocês, os clientes, estão recebendo a aprovação antes da gente. Ontem, né? Um cliente recebeu a aprovação, ele que recebeu ao meio-dia. Essa aprovação só chegou para a gente aqui na D4U às 5 da tarde. Quando a gente foi ligar para ele, achando que ia ser surpresa, porque ele ficou quieto, ele não contou que ele foi aprovado, ele já estava armado lá com bandeira dos Estados Unidos e tudo, mas por quê? Agora a imigração está fazendo o favor de avisar vocês primeiro, acabaram. Alguém deve ter falado, olha, para com eles que eles estão fazendo surpresinha para o cliente, manda para o cliente já direto. Aí a gente perde a surpresa, mas tudo bem, o resultado está valendo. Justamente. E eu ainda liguei cobrando, né? Porque eu falei assim, poxa, eu acho tão legal, né? O que você me explicou, Paula, né? Daquela sensação de vocês ligarem, surpreender. Mas eu também entendo que assim, pô, passou, já tá sabendo, você perde. Porque todos os vídeos são reais. Se vocês acompanharem, tem vídeo que os clientes não contam pra gente, e na hora que ele atende, né, e mostra o rosto do cliente, às vezes eu já falo, você tá sabendo? Né? E eu mostro isso, a gente mostra, você tá sabendo, tava sabendo. E aí ele fala, eu recebi um e-mail, não sei o quê. E ultimamente, principalmente para quem pediu o Premium Processing, eles têm mandado e-mail primeiro para o cliente, em vez de mandar, né, eu não sei se eles mandam ao mesmo tempo, se é disparado diferente, o que está acontecendo, mas enfim, alguns clientes estão recebendo primeiro que a gente, e você foi um desses clientes, por isso que a gente não liga, depois que o cliente já sabe, eu vou ligar para fazer o quê? Vou falar, que surpresa, aquela coisa assim, né? Para falar a verdade, o pessoal acaba gostando muito né, da festa. Da bagunça, eu sei, mas não, a gente gosta de surpreender. Bom, gente, e agora então, agora o plano, né, é começar a planejar para vir aqui para os Estados Unidos. Você está numa área de tecnologia, é uma área que você pode escolher aonde você vai trabalhar, né? Isso já existe no mundo inteiro, mas aqui nos Estados Unidos tem muito forte, né? Miami está muito forte para a área de tecnologia, Texas está muito forte e, né, como a gente já sabe historicamente, Califórnia também é um dos estados muito fortes para a área de tecnologia. E vocês já decidiram, estão pesquisando, o que estão em mente? Não, ainda não. Na realidade, né, a gente até teve um feedback de vocês, porque vocês têm um headhunter ali para preparar você um pouco para o momento. E o que eu acho, né, é assim, existem os estados e os locais que, ao longo das nossas vidas, a gente acabou visitando. Então, pô, a gente foi para Califórnia, ali para o Texas, para Orlando. Então, a gente tem os nossos queridinhos. Mas eu sempre falo para todo mundo, né, que quando você faz um processo imigratório, né, você tem que olhar um pouco as oportunidades. Né? São N estados. Às vezes você busca uma oportunidade que aparece em um lugar que você não estava esperando, e nem por isso vai ser ruim. Então, talvez possa ser uma passagem. Então, a nossa escolha aqui, ela está em aberto, mas a gente deixa bem claro aqui que os nossos locais mais queridos ali, né, por ser brasileiro, buscando um pouco as comunidades que a gente já tem contato, que a gente já, né, já tem conhecido, está muito ali pelo Texas, né? Principalmente em Austin e em Miami mesmo, né? Que foi onde a gente ficou ali, né? Durante a nossa passagem ali dos 3 meses lá em 2020. Eu achei que você ia falar Orlando, que eu acabei de gravar um vídeo e assim, a cada 10 clientes nossos, 9,5 vão para Orlando. Eu já estava esperando você falar, eu vou para Orlando. Que bom, olha só. Então existe uma esperança que vocês ainda venham para cá. Mas para perto da gente, quero dizer, né? É aquilo, de novo. Para mim é uma questão muito de oportunidade, né? Sim, tá certo. O primeiro passo foi dado, o segundo é a gente avaliar. Eu acho que isso vale para todo mundo, né? A gente não se fechar naquele desejo de Orlando, porque assim, a maioria das pessoas acabam indo para Orlando porque vê ali um ecossistema muito de brasileiro, né? Que vai ter uma adaptação, né? Um clima.
né? Mas eu Sim, acho que a gente não precisa se fechar, né? Principalmente quando a gente está construindo uma vida nova, a gente não precisa construir ela em cima de complexidades, né? Então, putz, eu sim, quero ir para um estado que, pô, eu não tenho oportunidade, eu não tenho ali a capacidade de desenvolver, às vezes, línguas, às vezes, relacionamento, porque eu acredito muito que para você arrumar trabalho fora do país, você tem que ter uma capacidade boa de relacionamento, sim. né? Então, a partir do momento que você faz esse balanço, né, e você se abre melhor para o mercado, eu acho que aí as oportunidades elas vêm e você É, eu acho que é isso, assim, uma coisa que a gente sempre fala que é a questão de planejamento, e é assim, você está certíssimo em você estar aberto, porque uma coisa, o mais difícil vocês já vão fazer, que é mudar de país. Agora, mudar aqui dentro, e também assim, viu, Marcos e Vanessa, eu mudei várias vezes, eu já testei a Geórgia, morei na Flórida, fui para a Geórgia, depois voltei para a Flórida de novo, porque eu achei que a Geórgia não era meu lugar, e se um dia me falarem, Paula, quer testar outro lugar? Quer testar o Texas? Talvez. Quer testar a Califórnia? Por que não? Nova York? Óbvio, eu tenho um perfil de não gostar de frio, então eu vou analisar duas vezes. Mas isso conta também, porque tem pessoas que falam, tô de boa pro frio, né? Que seria do Canadá se todo mundo gostasse da Flórida, né? Pois é. Né? As cidades do Canadá que chegam aí com -40 sensação térmica, né? Então, tem gente para tudo, mas eu acho que você tem que colocar na balança e estar aberto, como vocês disseram mesmo, se prepararem e estarem abertos, né? é isso aí. Eu acredito muito, de fato, né, de que a gente precisa suavizar um pouco a nossa qualidade de vida, né? Então, de novo, eu me coloco totalmente aberto. Então, nunca morei no lugar ali mais próximo ao norte, né, que é mais Uhum, frio, mas estou totalmente aberto. Inclusive, a gente vem discutindo aqui, pô, como que seria viver, né, num lugar que uhum, faz menos 15 graus, menos 20 graus? Como que seria o nosso comportamento familiar? Porque eu acho que a decisão também ela se volta muito não só a trabalho, mas a qualidade de vida familiar. Se eu sim, estiver bem por conta do trabalho, mas a minha família não estiver bem, né? Porque aí não está se adequando na escola, né? A minha esposa, a Vanessa, ela também não está se adequando àquele novo modelo de vida. Então, não uhum, está indo bem. Então, tudo entra na balança, né? Eu acho que sim, são fases ali que a gente ainda vai passar. Eu entendo que tá mais para frente, mas nesse momento agora o que a gente tem que fazer de fato é começar por todo o planejamento, porque deixar a vida que a gente tem hoje aqui, que é uma vida confortável, uhum. também não é fácil. Sim, exato. E assim, ó, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, para a gente caminhar aqui para o final. Quando a gente muda para os Estados Unidos, né, muda para cá, muda de país, e aí a gente começa a ficar comparando muito. Ah, mas lá era assim. Ah, lá era aqui. Daqui a pouco você começasse uma vida nova, mas você não esqueceu da passada. Mas um conselho que eu dou para vocês, assim, não comparem, porque cada momento é o seu momento, as coisas passaram, depois de 3 meses que vocês estão aqui, o que é no Brasil já não era mais, as pessoas mudam, vocês vão mudar também. Imigrar é um desafio, vocês já pularam uma etapa, né? Porque muita gente chega aqui sem documento ou vai pleitear o documento quando está aqui. Então vocês já estão ali um pouquinho mais na frente, né? Vocês já tiraram, digamos, uma carga, um peso que poderia ser, que era chegar sem documento, sem poder trabalhar. Vocês já estão entrando com um green card, com uma residência. Então, digamos que vocês já passaram ali na frente de um monte de gente, já tiraram das suas costas um trabalho, uma dor que poderia, sabe, ser mais uma coisa no momento de imigração. Então, agora é uma questão mais de adaptação, né, de vocês se ambientarem no lugar que vocês estão, na comunidade que vocês estarão, desculpa, arranjar um trabalho que você goste, no lugar que você goste, a Vanessa se adaptar também, né, toda a família está envolvida nisso. Marcos, Vanessa, vai ser fácil? Não. Vocês vão sentir saudade do Brasil? Vão.
Uma hora o Marcos vai falar, será que eu fiz a coisa certa? E aí a hora que você fala, Vanessa, Vanessa falar para você, sei, sabe por quê? Porque você queria assim, você queria por isso, você por isso, e aí vice-versa. Uma hora a Vanessa vai falar, ai, não queria, a minha nossa vida lá era boa. Aí é hora de você, Marcos, virar para a Vanessa e falar assim, mas se lembra? Isso. Você sabe que eu vou contar uma coisa aqui, que eu não sei se eu já falei aqui em vídeo, mas quando eu mudei para os Estados Unidos, eu escrevi no rascunho do meu e-mail uma carta para mim mesma. E ali nessa carta estava dizendo o porquê que eu estava querendo mudar de país. Porque a hora que me desse essas caídas, porque já aconteceu várias vezes, né? E te falo que vira e mexe, eu penso, e se eu mudar para a Europa? E se eu mudar para Dubai? E se? Porque depois que você muda uma vez, você está aberto a essas possibilidades. Então, vira e mexe, eu retomo e dou uma lidinha. E se eu voltar para o Brasil? É que assim, o Brasil, né, você não quer voltar para o Brasil porque você já sabe o que é bom, você já sabe o que é ter segurança, o que você está andando na rua com o celular e não ter problema. Então, você não quer passar por isso. Mas eu fiz essa carta e assim, até recomendo, quem quiser, faça uma carta ou escreva ali qual foram os principais motivos para eu ter pedido para mudar de país, pensado em migrar um para o outro, e um tem que ficar ali dando força para o outro. Essa porque é uma dica de que porque vocês vão estar mais conectados, porque quando vocês chegarem aqui, vocês não vão ter milhões de famílias, amigos, não vai ter almoço de domingo, vai ter aniversário dos outros que vocês não irão, e vocês precisam começar uma vida nova aqui, e aí vocês vão começar, estamos muito sozinhos, e é só vocês, e vocês precisam ter essa conexão e essa troca entre vocês. Então é a dica que eu dou para vocês aí, para colocar na lista de vocês de to-do. Sabe uma coisa bem interessante é que ao longo do nosso planejamento de tomar uma decisão de vir para cá, a gente considerou, né, foram 2 grandes aspectos, né? A primeira questão familiar, porque você acaba deixando seus familiares, eles envelhecem, você envelhece, então o dia de amanhã é aquela preocupação, pode acontecer alguma coisa, né, e eu não vou estar aqui, ou vai ser complexo, né, de você estar aqui. Só que a gente se fortaleceu muito sobre o nosso desejo em relação à nossa filha. A gente quer o melhor para ela, a gente, né? Então a gente começa a dosar o risco. E o segundo passo, que eu acho que aí foi o grande fator decisivo, foi quando a gente começou a ir para os Estados Unidos para passar um tempo maior. Então a gente saiu daquela vida de provar 10 a 15 dias ali indo para parque e tudo mais, passar 3 meses ali, e aí em cima do visto de turismo, né? Mas a gente, com o planejamento, inclusive financeiro ali, para a gente poder, de fato, testar uma vida sobre o que é sentir, né? Sentir ali, não ter ninguém ao teu lado, aquilo que eu falei de você criar relacionamentos, porque vai ser em cima deles que você, né, vai se apoiar em momentos de, né, das beds, né, das suas não alegrias. E olhando para isso, foi onde a gente começou a entender e falar, poxa, tem um percentual aqui muito grande de dar certo essa vida, né? E aí, em janeiro agora, foi quando a gente, de fato, decidiu começar o processo, foi porque, de fato, a gente, em família, nós sentamos, de fato, para tomar a decisão. Que legal. E a gente está aqui nesse momento. Que rápido, né? O ônus e o bônus, né? Igual você falou, né? A gente olhar para trás ali e entender qual que é o foco, o objetivo, né? Então, o ônus, o bônus sempre vai ter, em toda situação, né? Claro que aqui existe uma rede de apoio, de família e tudo mais, só que a gente tem um objetivo, né? E o objetivo é a nossa filha. Então, a gente com certeza vai ter sucesso, né? Legal, gente. Bom, é assim, é isso que você falou. Em todo lugar vai ter o ônus e o bônus, em qualquer lugar vai ter desafio. Então, bem-vindos, parabéns. Marcos, eu não pude tocar a corneta para você, mas assim, parabéns. O governo americano disse sim para você. Muito bem, obrigado. A gente comemorou muito aqui em casa, viu? Não teve corneta, mas a comemoração foi grande. Olha, Que bom, que legal. isso aí.
Bom, Eu gente. queria, na realidade, deixar uma dica, né? Porque eu vejo que ao longo desses últimos tempos aqui, tem muita gente que dentro do meu círculo aqui me pergunta muito, né? Sobre, poxa, e aí, você foi aprovado rápido, tal. Também quero entrar nessa seara. Então, a dica que eu deixo muito para as pessoas é: não faça as coisas colocando o pé pelas mãos, né? Eu acho que para você criar toda uma evidência ali no processo, para que você, de fato, passe segurança, você precisa acreditar muito naquilo que você criou ao longo da sua carreira. Então, tem o tal dos 6 requisitos, as vertentes. Eu acho que vale muito cada pessoa estudar, né? Achar, não achar que, não, é tudo fácil, eu tenho. A história que você cria ao longo da tua vida, ela é complexa. E eu acho que o processo nos Estados Unidos, né, a migração, ela olha muito essa história que você cria. Então, se está faltando parte dessa história para complementar o seu pleito, eu acho que vale a pena, talvez, você pensar, melhorar, ter carinho, porque foi isso que aconteceu junto com vocês, né, Paula? O quanto aí as meninas, né? Eu gostei muito do seu quadro, meu feedback é sensacional para elas, porque cada uma faz o seu pedaço, né, ali de coletar evidência, carta de referência, e cada uma tem o seu critério de trabalho. Então, eu vim discutindo muito com elas para eu ter o estado da arte da minha história. E aí, quando eu olho para o mercado, eu vejo que muitas pessoas, elas não olham dessa forma, elas simplesmente falam o quê? Vou tentar. Então, a minha dica, a minha indicação é, pessoal, olhem para o teu passado, se está faltando alguma coisa, se dediquem, complementem, exponham uma boa história, né, de toda a sua carreira, de todo o seu negócio, que à medida que você ganha confiança no processo, é a confiança que você também ganha ali na aprovação. É isso. Sim. Eu vou complementar aqui, eu falei disso, sempre falo também que o pleito migratório, a gente depende muito do cliente. Nós sabemos como fazer o pleito migratório, mas quem conta a história para a gente e a gente traduz isso no papel para o agente de imigração avaliar, somos nós, mas quem conta é o cliente. Então, assim, é uma parceria, né? A gente não faria, esse pleito não seria aprovado se o Marco simplesmente falasse assim, olha, tá aqui só meu currículo, minhas cartas de referência e se virem. Não tem isso, não tem aquela história assim, eu contratei vocês e vocês, por favor, se virem para fazer aí. Não, a gente não tem como contar a história de cada um, vocês precisam contar. Nós sabemos passar o filtro aqui e falar, essa história eu vou contar desse jeito, porque eu sei aonde eu tenho que destacar. Mas tem que vir do cliente, e é isso que você falou, é perfeito. Bom, pessoal, então a gente fica por aqui, mais um vídeo de aprovação, mais um cliente da área de tecnologia aprovado. Vocês sabem que é uma das áreas mais requeridas dos Estados Unidos. Se vocês querem estar no lugar que o Marcos e a Vanessa estão, gravando aqui um vídeo de aprovação, contando a história deles, o que eles fizeram, como eles pensaram, manda um e-mail aqui para o info@d4uusa.com, que é o primeiro passo para você chegar ao Green Card. E esse primeiro passo é o envio do currículo detalhadamente, com as datas de formação, com as datas do seu histórico profissional, para que o nosso jurídico, o jurídico contratado da D4U, analise e fale você é elegível B2MW ou não. Marcos e Vanessa, muito obrigada. Desculpa aí não ter ligado com a corneta para vocês, mas vocês que se adiantaram, mas a gente fica muito feliz com a aprovação. O pessoal rodou aqui as mensagens de vocês, a gente leu, e por isso que vocês estão aqui, né? Porque eu falei, tudo bem, não teve vídeo de aprovação com corneta, mas a gente faz um vídeo detalhando aí essa trajetória. Então, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigada a você, Paula. Obrigada aí pela atenção, pelo carinho e a família toda aí que é de For You e que ajudou a gente no nosso sonho. Muito obrigada. Legal, obrigada. E eu agradeço você, Paula, por receber a nós aqui, a Ina de For You, dar o espaço para a gente poder comentar um pouco aqui, né, sobre a nossa história. E eu queria agradecer também a todas as meninas aí que ao longo de todo o processo, elas vinham me pedir muito feedback. Eu falei, bom, segura um pouco que o feedback ele vai ser no momento mais oportuno. Eu acho que é esse daqui.
parabéns a vocês por todo o apoio e agora rumo, né, aos Estados Unidos. A gente vai dar um pulinho aí para conhecer você pessoalmente e pegar o green card. Olha, são poucos que cumprem essa promessa, porque depois que chega, não vem aqui tomar o café que é prometido. Então, tá gravado e eu espero vocês aqui em breve, então, viu? Obrigadão. Obrigada. Um beijo. Obrigado. Até mais. Tchau, Até mais. tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.